Quinta profecia do Apocalipse. Comentando, capítulo 1, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o trespassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. O dia da volta do Senhor Jesus. Os profetas do Antigo Testamento dizem: é um dia conhecido somente por ele. Em o Novo Testamento, o Senhor Jesus disse: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, e nem o Filho do Homem. Somente o Pai sabe. Quando os apóstolos estavam tendo as suas últimas palavras com o Senhor Jesus, perguntaram: Senhor, quando será o tempo em que tu restaurarás o reino de Israel? Cristo respondeu: não vos compete saber os tempos que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Os profetas dizem: não será nem um dia e nem uma noite. É como se durasse por muito e muito tempo, porque o relógio não funcionará da mesma forma e da mesma maneira. Cristo entrará no cenário final, retornando com poder e grande glória. Mas o seu retorno é descrito em termos apocalípticos. E este é o pano de fundo que deve ser entendido este versículo de número 7. A Bíblia diz, por intermédio do Espírito Santo e do apóstolo Paulo, que tudo acontecerá mediante o toque da última trombeta, a trombeta de Deus, soando e ressoando por todo o mundo. Todos ouvirão esta trombeta, inclusive os mortos, também os vivos. Será uma trombeta que ecoará nos 4 cantos da terra. Será ouvida no terceiro céu, onde está a árvore da vida. Será ouvida no segundo céu, onde estão os anjos de Deus. Será ouvida no primeiro céu, onde estão as hostes que caíram dos céus. Também será ouvido em toda a terra, na Ásia, na Europa, na América, na África, América Central, América do Sul, Oceania. Também esta trombeta será ouvida no mundo dos mortos, em todos os lugares onde houver uma alma que houver se desencarnado. É o dia da volta do Senhor Jesus. É o dia do grande rei. Mas o que nos chama a atenção é que os profetas dizem que este dia não será de alegria, e sim de prantos, de muito pranto. Por quê? Ao longo de toda a história da humanidade, desde Gênesis até o Apocalipse, a humanidade entrou em um conluio com a serpente, contra o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Chegará o dia da vingança, chegará o dia do retorno, chegará o dia do juízo de Deus. E então, diz o texto do Apocalipse, logo no capítulo 1, por ocasião da volta de Jesus, em que todo olho o verá, está escrito: e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Esta passagem deve nos chamar a atenção, porque na primeira vez que o Senhor Jesus veio, ele nos trouxe a palavra do arrependimento. Veio e deu cumprimento àquela parte que diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que Mateus diz, traduzido, significa Deus está conosco. Desde o Antigo Testamento, lá quando Deus estava revelando a Moisés o seu tabernáculo, ele disse: o meu tabernáculo ele habitará com o povo na terra. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Sempre foi o desejo de Deus estar conosco. Sempre foi a vontade de Deus estabelecer a sua morada entre os homens na terra. Acontece que a rebelião e a união e o conluio e a conspiração
entre Satã, seus demônios e os pecadores está cada vez mais ferrenha contra o Senhor Jesus. Mesmo ele tendo vindo, morrido na cruz, derramado seu espírito, pregado o Evangelho, ainda assim as nações continuam conspirando contra ele. Você já sabe, o Apocalipse terá uma duração de 42 meses, 3 anos e meio. Este será o tempo do cumprimento de todas as profecias que estão guardadas desde a fundação do mundo até ao juízo daquele grande dia. Por ocasião da volta do Senhor Jesus, Apocalipse capítulo 19 nos diz que ele vem com os exércitos celestiais, montado em seu cavalo branco, com todas as coroas que são as diademas que existem e estão na sua cabeça. Mas a volta do Senhor Jesus, ela é descrita de uma maneira enigmática e terrível também, porque ele traz em sua mão uma espada, ele traz em seus olhos 2 grandes bolas de fogo, da sua boca sai uma espada afiada para ferir as nações que fazem guerra contra ele, e ele vem acompanhado dos exércitos celestiais, para tomar vingança contra todos os inimigos do povo de Deus. Por ocasião da grande tribulação, haverá uma turma de crentes aqui, de homens e mulheres, que serão perseguidos duramente pelo anticristo. Até ao fim estão estabelecidas desolações. Esta é a profecia que Gabriel entregou a Daniel. Estão estabelecidas desolações até ao tempo do fim. Bem-aventurado, diz o anjo, é aquele que chega até ao tempo do fim, os 42 meses, 3 anos e meio, porque eles sim verão ao Senhor Jesus. Acontece que nesta vinda apoteótica do Senhor Jesus Cristo, com os exércitos do anticristo armados contra ele, e por ocasião da trombeta de Deus tocando, a voz do arcanjo, diz o apóstolo Paulo, estará também ecoando juntamente com a trombeta de Deus. Este é o cenário da volta de Jesus. Mas a Bíblia diz que acontecerá um momento de lamentação no mundo. Todas as tribos da terra se lamentarão. A lamentação significa que as pessoas estarão reconhecendo de uma forma ou de outra que aquele é o último dia, a oportunidade passou. No caso de todos aqueles que pertencem aos escolhidos de Deus, a lamentação será, a Bíblia diz, casa a casa, família a família, olhando para Jesus Cristo como aquele a quem eles trespassaram, e chorarão amarguradamente, dizem os profetas, cada casa com a sua casa, inclusive os próprios judeus, que rejeitaram ao seu Messias, que rejeitaram ao Senhor Jesus. Todos os ímpios, todos os pecadores, todos os inimigos do Evangelho terão as escamas retiradas de seus olhos, olharão para o Senhor Jesus Cristo dos altos céus e saberão que tudo quanto foi dito a respeito dele, o seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição, o seu Evangelho de graça, o poder para perdoar pecados, o seu poder contra Satanás, tudo o que foi dito no Espírito Santo e pelo Espírito Santo era verdade. As escamas cairão dos olhos, mas por ocasião da volta do Senhor Jesus, diz o livro do Apocalipse, os reis da terra, mesmo se lamentando, eles pedirão aos montes, caiam sobre nós, esconde-nos da ira daquele que está sentado sobre o trono, porque chegado é o dia da sua ira e do Cordeiro. Mas agora é tarde, Cristo Jesus Cristo está voltando, e por ocasião da sua volta, a vingança de Deus está se instalando no mundo. Qualquer lamentação, qualquer arrependimento, qualquer caminho que puder ser mudado, precisa ser mudado antes da volta do Senhor Jesus. Porque a sua longanimidade é a causa de nós não sermos consumidos. Longanimidade significa que ele está suportando com muita paciência todas as rebeliões que são levantadas contra ele. Com muita paciência, porque a Bíblia diz, Deus não quer que nenhum dos homens se perca, antes que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Mas os homens se tornam rebeldes contra o Senhor Jesus, de toda sorte, de toda maneira.
Será uma provação tão grande que o livro do Apocalipse diz que o diabo ele conseguirá seduzir todos os habitantes da terra, ao ponto de lhes colocar ou na mão direita ou na testa o sinal do anticristo, o 666. Esta é a comprovação de que a porta da salvação, que sempre esteve aberta e não foi aproveitada pelos homens ímpios, pode ser fechada, porque a partir do momento em que os homens de boa vontade, os homens de boa mente, começam a aceitar o império do anticristo no mundo, a rejeição final do Cristo, é o momento do julgamento. E por isso, aqui no versículo de número 7 diz: eis que ele vem com as nuvens, todo olho o verá, inclusive aqueles que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Mas esta lamentação, ela será misturada com lágrimas de sangue, porque trespassaram ao Senhor Jesus Cristo, fizeram todos os atos de rebelião contra Ele. Agora, na hora de sua volta, não há como dizer, eu me arrependo, porque o tempo do juízo chegou. É o momento em que o rei está voltando para cumprir o que está escrito em todos os profetas: não ficará nem raiz e nem ramo. Ele recolherá aquele que é palha para queimar no fogo eterno, para onde será banido todo aquele que é rebelde contra o evangelho do Senhor Deus. Tempo de arrependimento é agora. Tempo de salvação é agora. Enquanto Cristo não voltou, enquanto o Espírito Santo ainda está sendo derramado, enquanto o Evangelho ainda está sendo pregado, enquanto a paciência de Deus aguarda que a última taça se encha. Mas observe, a iniquidade que está à nossa volta está escalonada. Você não observa que existe a sociedade boa neste mundo, a sociedade justa nesse mundo. Muito pelo contrário, até as boas obras que os homens praticam em nome da lei e em nome da justiça estão manchadas de toda sorte de iniquidades. Observe as nossas televisões, programas televisivos, inclusive os infantis, eles também induzem as nossas crianças a uma vida perversa. Observe os desenhos, as películas de filme, os comerciais, os programas de auditório, as músicas que são propaladas de um lado para o outro, com toda a sorte de perversidade. Observe as modas infantis, modas juvenis, modas adultas, modas de mulheres, modas de homens. Observe, o nosso mundo está escalonadamente iníquo, perverso, contra o Senhor Jesus, contra o Senhor Deus, contra o Espírito Santo. O cenário à volta demonstra claramente que os homens ímpios e corruptos estão ocupando esta terra, tomados pelos demônios, e isto está infligindo com que as taças da ira de Deus se encham cada vez mais rapidamente. O ponto final que vai tomar conta da ira de Deus é justamente quando as crianças elas são induzidas à perversidade desde o ventre. Lembre-se dos dias de Noé. A Bíblia diz que as crianças tinham a sua imaginação pervertida desde a sua infância. É o que está acontecendo na sociedade brasileira. Ande pelo Brasil inteiro. Você não consegue observar crianças com 7 ou 8 anos que ainda tenham a sua inocência preservada. Muito pelo contrário, elas mesmas estão sendo utilizadas neste meio corrupto para poderem programar mais e mais iniquidade. E olhe, isso aí não diz respeito tão somente aos filhos dos ímpios, dos pecadores. Isso também está acontecendo com as nossas crianças, dentro de nossas igrejas, dentro de nossas escolas dominicais, dentro dos nossos playgrounds, jardim da infância. Para todos os lados, os ímpios estão corrompendo as nossas crianças e os pais não estão conseguindo colocar nenhum tipo de freio, porque até os próprios pais também já não têm mais os seus freios. Nós lembramos que antigamente um pai não fumava perto do filho e ele não
incentivava que o filho fumasse. Hoje, pelo contrário, o pai não se importa se o filho está por perto, nem mesmo na hora que ele está tendo suas relações íntimas com a sua esposa. Apresenta suas várias amantes, os leva para as baladas, endossa todas as suas iniquidades, e os pais não conseguem exercer nenhum tipo de autoridade sobre esta juventude do século XXI. E olha que eu estou circunspecto, por enquanto, aqui ao Brasil. Mas dê uma viagem pelo mundo e perceba, os adultos não estão preservando o mínimo da inocência das suas crianças. E isto vai ser a gota final para que a taça da ira de Deus transborde até a borda. A volta do Senhor Jesus será para tomar vingança contra todos os homens ímpios, e por isto ele não deixará com que nenhuma tribo da terra, e ele não fala tão somente dos grandes estados, das grandes nações. A metáfora que está aqui no livro do Apocalipse é: tribo significa uma família pequena. Ele entrará na consciência de todos os homens em todos os lugares, e todos se lamentarão sobre ele, e reconhecerão todos os pecados que houverem cometido, todas as iniquidades. Cristo Jesus é o justo juiz e está à porta. Então não há como nós termos dó, não há como nós termos piedade deste mundo que está se escalonando cada vez mais contra Jesus Cristo, seu evangelho, sua verdade, sua justiça e a sua obra. Ora vem, Senhor Jesus. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Japoneses se lamentarão sobre ele. Chineses se lamentarão sobre ele. Australianos se lamentarão sobre ele. Americanos, russos, italianos, alemães, brasileiros, uruguaios, todos se lamentarão sobre ele. As tribos da África, muçulmanos, hindus, budistas, confucionistas, cristãos desviados, cristãos praticantes, todos se lamentarão sobre ele, porque é vindo o dia do grande rei. Jesus Cristo está voltando. E neste dia de lamentação, o Senhor Jesus executará o juízo, a justiça. Todo aquele que recebeu o sinal do anticristo, todo aquele que se entregou à devassidão, todo aquele que se tornou morada de demônios, feiticeiros, idólatras, assassinos, mentirosos, fornicadores, prostitutos, ladrões, roubadores, iníquos, ímpios, idólatras, feiticeiros, todos estes que estiverem arrolados como sendo ímpios, serão juntamente amarrados para serem lançados, diz a Bíblia Sagrada, nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Diz a Bíblia Sagrada que os homens serão reunidos diante dele. Uns serão separados para a direita e outros para a esquerda. Aos que estiverem à sua direita, ele dirá: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu e me vestistes, era estrangeiro e hospedastes-me, estava na prisão e foste ver-me, estava doente e me curastes. Então os justos dirão: quando foi, Senhor, que te fizemos estas coisas? E o rei lhes dirá: quando fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizestes. Mas dirá a todos aqueles que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno,
preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Era estrangeiro e não me recolhestes. Estava nu e não me vestistes. Estive na prisão e não fostes ver-me. Estava doente e não me curastes. Então dirão os ímpios: quando foi, Senhor, que não te fizemos estas coisas? E eu lhes direi: todas as vezes que não fizestes a um destes pequeninos, a mim não fizestes. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. É o dia da vingança do grande Deus. É o dia em que Cristo purificará a terra de todos os ímpios, todos os homens maus. Os profetas dizem que haverá um morticínio tão grande sobre a face da terra, mas tão grande que demorará mais de 7 meses para que todos os mortos sejam enterrados. Mais de 7 meses, cotidianamente. Isto porque, quando Cristo voltar, o anticristo será preso no abismo, será lançado no lago de fogo. O diabo será preso no abismo. Aonde mais que o Satã vai estar? Vai estar no abismo. E a terra sofrerá uma restauração. A restauração para que ele possa estabelecer o milênio na terra, juntamente com aqueles que foram ressuscitados. Ressuscitados porque foram mortos na sua batalha contra o mal.